Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou comentar aqui sobre o BTG, que parece que está imitando aqui o nosso saudoso Michael Jackson e começou a dar alguns passos atrás aqui em BTC 11, o fundo de papel da casa. Então vamos lá ver o que está acontecendo por aqui. Aqui é o Thiago PS, do canal Fique Esperto. Pois bem, indo direto aqui para o tema de capa. Então, eu não sei se para você que é cotista do fundo, se você reparou, mas tem dois relatórios que o BTG ele simplesmente retirou aqui uma linha que chamavam de status das operações, que é um comentário sobre a adimplência e inadimplência de cada um dos CRIs. Isso aqui acho que começou foi no mês de junho. Aqui no mês de maio a gente ainda tinha esse comentário, né? Vejam aqui, status da operação, fluxo adimplente e indicadores saudáveis. Agora aqui a gente já não tem mais nada, né? Vou pegar aqui o MCRI. Então aqui cortaram essa informação. Acho que a principal informação aqui de acompanhamento mensal dos CRIs, eles simplesmente tiraram. E esse tipo de coisa que eu acho que é muito bom, tá? A gente ter acompanhamento do gestor para ter o acompanhamento dos ativos. Ainda mais que o fundo ele tem alguns probleminhas, né? Aqui no passado ele teve que ir com Carvalho, com a Carvalho Hosking. Realmente ele está aqui marcado como fluxo adimplente de casos saudáveis. Isso daqui foi uma incorporadora que acabou se alavancando demais, mas que acabou conseguindo diminuir bastante a sua alavancagem após uma venda bilionária alguns meses atrás. De qualquer forma, ela ficou inadimplente ou com EVA durante bastante tempo. Então, a gente não tem difícil que acompanhar qual que é a situação da incorporadora, então seria importante saber do gestor qual que seria a situação dela, né, dessa empresa. Pode ser que ela continue a sofrer. Imagina só, uma dívida CDI mais 5,55, não sei o quanto que ela conseguiu amortizar de dívida, certamente ainda tem, ela está apertando bastante essa dívida no balanço da empresa. Enfim, a gente não tem informações adicionais. Além desse Carvalho Hosking, aqui a gente também tinha problema em alguns CRs da Brazilian Securities. Esse daqui são ativos que eu tentei verificar como é que está a situação deles. No entanto, são CRs muito antigos e a securitizadora não ajuda. Então aqui foi um caso que inclusive fiquei sabendo aqui por esse status de operação, né? Que deixava o seguinte: fluxo parcialmente adimplente e com tratativos em andamentos para recuperação do saldo devedor. Daí, hoje em dia, se a gente for olhar aqui no CRI, aqui a gente não tem nada, né? Aqui tá a pessoa que entra aqui, tá desformada, chegou hoje aqui no em BTC 11, tá sabendo de nada de que esse ativo está parcialmente adimplente. Aqui, felizmente, apenas é uma parcela bem pequena do fundo hoje. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui também em outro ponto aqui que pode servir como maquiagem de BTC 11. Aqui, alguns anos atrás, foi 2023, o fundo teve uma inadimplência com o CRI Rio Pet, que era uma empresa aí, eu nem lembro de mais o que que era. Deixa eu ver se ela consta aqui na tabela de ativos. Não, não consta, tá? Então aqui eles marcaram, acho que representava um pouquinho do BTC 11, aí marcaram a zero e depois simplesmente retiraram da lista de ativos. Pelo menos eles mantêm uma seção de acompanhamento desse ativo, né? Aqui tá bem enrolado, né? Já que já 2 anos aqui tentando fazer recuperação de crédito. No entanto, como você financiando um galpão industrial, é bem difícil fazer essa execução de dívida, né? Tomar o galpão da indústria. Mas enfim, aqui é um caso que um desavisar também sabe que nem aconteceu o problema. Ok. E aqui o motivo deles terem retirado, acredito que o BTG ele não quer investidores críticos, né? Que ficam olhando o operacional de fundo,
que vão lá mandar mensagem para o gestor para perguntar como é que tá a situação, que vê aquela alerta ali e depois pergunta. Eles não querem ter essa dor de cabeça. E talvez outro ponto que alguns de vocês estejam se perguntando é por que que eles estão piorando o relatório gerencial. O correto deveria ser eles estarem cada vez mais buscando oferecer um serviço melhor, né, de melhor qualidade. E que no caso tentar prestar o melhor serviço possível. E, no entanto, não é muito bem assim não, tá? Ah, o BTG ele possui um poder de distribuição absurdo, então no momento que eles quiserem, eles dão um bom inflado, dão uma boa vendida aqui do recomendado de BTC 11. No entanto, no momento atual, o FII não é muito lucrativo, né? Assessores eles têm recomendado apenas renda fixa privada atualmente, que é onde a corretora ganha uma bela mordida com spread. Por exemplo, ela compra uma LCI da Caixa a, sei lá, a 96% do CDI, e depois vende lá no site da corretora a 92%, 90% do CDI. Então, nessa brincadeira, ela embolsa esses 6%, né? Que ela é entre a compra e a venda. Então, mesmo na mais simples da renda fixa privada, eles conseguem tirar um trocadinho lá para gestor, para corretora. Já em fundo imobiliário, em época de baixa, não gera nenhuma comissão. Zero, nada, nada, nada mesmo. Nem corretagem, né? Por isso, você vai encontrar tanta sessão mandando vender fundo imobiliário, mesmo com prejuízo, para comprar renda fixa. O pior é que a quantidade de gente que caiu nessa daí lá em dezembro de 2024, meus amigos. Não é brincadeira não, tá? Quantidade de gente que vendeu fundo imobiliário no fundo do poço para comprar dólar ali, sendo recomendado para assessor. Não foi pouca gente, não. Então, continuando falando aqui um pouco mais sobre BTC 11. Aqui acho que, sem sombra de dúvidas, é um fundo mais puxado aqui para o lado do high grade, tá? Fundo com bastante PCA também. Aqui, outro ponto negativo, eles agora têm apenas o marcado a mercado. Em relatórios anteriores também tinha o preço, a aquisição. Aqui agora, nesse aqui de maio, não tem nem o prêmio, né? Nosso Deus. Ah, tá. Pelo menos colocado aqui, mas o ideal era colocar aqui, né? Deixa eu ver se tem aqui a taxa média. Agora nem a taxa média tem aqui. Nossa, colocaram. A estagiária aqui tá difícil, tá? Todo dia muda uma coisa. Enfim, as taxas aqui bem com cara de um fundo high grade mesmo. Tem até alguns ativos que eu acredito que sejam high grade até demais, como por exemplo esse CRI aqui da Gereissat, uma taxa de emissão de PCA, CDI mais 1,3. Você descarta que a taxa de administração sobe apenas CDI, nem tem tanta atratividade. Apesar de que é uma taxa ok aqui pelo nível de risco, esse aqui é o tipo de ativo que uma pessoa física compra, né? Mas aqui, como a gente tem uma taxa de administração, corrói bastante o prêmio de risco. E, sinceramente, estou com preguiça de ler o relatório para vocês, tá? Tem muito influenciador que já faz isso, na verdade, que só faz isso, ler o relatório para vocês. Então, não vou me prestar a esse serviço. Tentar focar aqui em uns pontos que podem exigir um pouco mais de experiência. Como, por exemplo, essa questão aqui de FIIs, estão com 21% dos ativos investidos em fundos imobiliários. Uma parcela considerável, né? Algo bem chato que eu não me agrada muito devido a duas taxas de administração. Tudo bem que tem aqui esse BT e o 11, seria um instrumento parecido com o de renda fixa. Isso aqui seria bem parecido com o CRI mesmo. Aqui a gente tem uma operação de retrovenda com a incorporadora IU, só que aqui tem mais flexibilidade. Então, seria interessante ver se aqui a gente não tem dupla taxa de administração por parte do BTG, né? Senão fica bem interessante para eles, né? Uma ancoragem aqui é receber duas taxas de administração. Então, só os outros fundos aqui, se são ancoragens ou não, não vou saber responder, tá?
qualquer forma, me desagrada ver esse monte de fundo imobiliário dentro de um outro fundo de papel, né? Para mim é muito melhor a gente, o gestor comprar CRIs diretamente, menos taxas para a gente pagar. E outro ponto aqui, que esse aqui é um ponto bem mais difícil de se observar para o investidor iniciante, é que eu tenho a impressão de que o gestor está sabotando o rendimento no curto prazo. Sim, isso mesmo. O gestor ele consegue sabotar o rendimento de curto prazo, tá? Falo isso pelo seguinte, é que a gente tem um ativo com bastante IPCA na carteira que não observamos o repasse da inflação para o rendimento. Somente que no mês de abril de 2025, aqui em abril de 2025, a gente pegou o IPCA de 1,31% aqui de fevereiro. Então, o fundo paga menos de, não sei se pagou aqui no VP, 1% ao mês, que nem 1% ao mês pagou sobre o VP. Isso aqui para mim é uma vergonha, tá? Um fundo desse aqui perder com tanta força para o IPCA. E aqui eu suspeito que o BTG esteja fazendo o mesmo que a Capitânia, que é vendendo CRIs no prejuízo, agora no presente, para remarcar uma taxa de aquisição muito melhor, pegando uma taxa de mercado bem maior, para depois no mercado de alta vender com bastante lucro e com isso impulsionando o rendimento e consequentemente a, o rendimento e a cotação e depois lança emissão. Esse tipo de coisa fica bem evidente aqui no relatório CPTC11, onde isso pelo menos deixa isso aqui bem claro, né? Resultado de negociação dos CRIs, a gente vê aqui ó, um histórico bem amplo de CRIs vendidos com prejuízo. Esse aqui é um peço um pouco mais chatinho de explicar, tá? Mas é como fica mais fácil de entender você pensando sua carteira de fundo imobiliário, você vender um fundo hoje no prejuízo, comprar amanhã, para assim você diminuir o seu preço médio. Você vai ter um prejuízo imenso agora nesse mercado de baixa. Se quando chegar lá no mercado de alta, você tem um lucro imenso. Então, os gestores podem estar fazendo isso para prejudicar aqui no curto prazo, que não tem chance de emissão, e beneficiar lá na frente, quando tem chance de emissão. Então é isso, concluindo. Não acho que o BTC11 seja o melhor fundo de papel high grade, acho que está longe disso, mas pelo menos serve como diversificação, né? Então é isso, espero ter curtido, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!